Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus, que ressuscitou a Lázaro, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo é a bênção que Deus deu a Abraão, a autoridade de Deus para Abraão, dizendo-lhe: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quem tem o Espírito Santo tem a bênção de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem Deus dentro de si. Não é do lado, mas dentro. Lembra que Jesus, quando estava conduzindo os seus discípulos, quando Jesus se afastava deles para orar em segredo, em secreto com o Pai, eles ficavam todos com medo. Mas quando Jesus se aproximava, eles se sentiam confortados, seguros, porque Jesus estava ao lado deles. Mas Jesus disse: eu não vou deixá-los órfãos. Eu vou para o meu Pai e vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, que estará para sempre convosco e em vós. Em vós, quer dizer, dentro de vós. É muito glorioso isso. Essa promessa de Jesus é válida para os nossos dias, minha amiga e meu caro amigo. Para você hoje também. Para todos os interessados, é claro. Todos os interessados. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela carrega consigo o poder de Deus, a autoridade de Deus, para fazer o que Deus faria no lugar delas, seja em casa, no relacionamento familiar, no trabalho, na escola, na rua, onde quer que ela vá, ali estará Deus, para abençoar os que estiverem próximos dela. É coisa demais, demasiadamente grande, gloriosa. Infelizmente, nem todos entendem isso. Nem todos, infelizmente. Mas eu creio, eu tenho certeza, absoluta convicção, de que enquanto você está ouvindo estas palavras que Deus falou na pessoa do Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Espírito Santo está convencendo você e alegrando o seu coração, fazendo a sua alma sentir-se segura, tranquila e alegre e feliz, porque esta é a vontade de Deus, para que você, onde quer que você esteja, ali está Deus, para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Se isso é verdade, se Ele está em você, então é a luz. Ele é a luz dentro de você. Ele é a luz dentro de você, minha amiga e meu amigo. Olha só, falamos ontem da oração que Jesus ensinou, não é? Ele, na sua oração, ele falou: olha, quando vocês orarem, não
não faça como os hipócritas, não. Porque eles gostam de orar nas praças, nas esquinas, eles gostam de orar alto, fazer orações bonitas e repetir palavras e lero-lero, e pensando que por muito falarem serão ouvidos. Não é assim. Jesus disse: não vos assemelhareis, ou desculpa, assemelheis a eles. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Quer dizer, antes de nós pedirmos ao Pai alguma coisa, ele já sabe que a gente vai pedir, que a gente quer. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Poxa, bispo, se Deus já sabe o que eu estou precisando, que eu vou pedir, por que eu tenho que falar com ele? Por que eu tenho que pedir? Ele já sabe o que eu preciso. Uma boa pergunta? Muito boa pergunta. Só que você tem que entender uma coisa. Deus sabe de todas as coisas. Passado, presente, futuro, tudo para ele é o presente. Por isso ele é o eu sou. Ele é. Simplesmente ele é. Ele sabe tudo. Passado, presente, futuro. Para ele não tem minuto, segundo, ou hora. Para ele tudo é agora. Porque ele sabe todas as coisas. Então, por que ele então exige ou fala para a gente orar, pedir? Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Por que a gente deve insistir, orar, clamar, se Deus já sabe o que a gente precisa? O outro diria assim: bispo, é como chover no molhado, né? É realmente, mas não é não. Tem um segredinho aí que eu quero passar para vocês. Quando a gente faz a oração, quando você orar, o Pai já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que você vai pedir. Mas por que então eu não preciso pedir? Precisa. Por que você precisa pedir? Porque você tem que manifestar a sua fé. Deus quer ver a sua fé. Quer ver você exercitando a sua fé, a sua dependência dele, a sua confiança nele. Se você está pedindo, ele já sabe o que você vai pedir, mas ele tem prazer em ouvir a sua voz, pedindo, dependendo, confiando nele. Em outras palavras, isto se chama fé. Veja que lá em Hebreus, o autor dos Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Aí ele mostra, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, mas Deus é espírito, como é que a gente pode se aproximar de um espírito se a gente é matéria física, não é? Mas, olha só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e isso é o que acontece quando você, eu e nós oramos. Quando nós oramos, nós imediatamente elevamos o nosso pensamento a Deus. Nós estamos nos aproximando dele. Você sabia disso, minha amiga? Mesmo no ônibus, no trem, a cavalo, na charrete, na motocicleta, no automóvel,
em qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a situação, quando você ora, quando você fala com Deus, os céus se abrem. O trono da misericórdia recebe você. Saiba que Deus ouve a sua oração. Saiba que Deus ouve mesmo. Se ele vai atender ou não, são outros 500. Às vezes ele atende, às vezes não. Porque de repente você vai pedir uma coisa que contraria a vontade dele, que na realidade é para o seu mal. Então ele não dá. Ele não dá. Então ele vai lhe dar, ele vai atender o seu pedido de acordo com a sua necessidade. E diz assim: é necessário, é obrigatório, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador, presenteador, abençoador dos que o buscam. Claro que quando você, como Jesus disse, quando orares, entre no teu quarto, no teu aposento, de preferência, fecha a porta e ali, em secreto, fala com teu pai, porque em secreto ele vai recompensar você. Deus tem prazer em recompensar a gente, sabe? Porque Deus é pai, amiga e amigo. A mesma sensibilidade que você, mãe, tem para com o seu filho, quando você dá à luz a uma criança e a criança chora, o que você faz? Imediatamente você atrás dos seus braços e lhe dá de mamar. E você se sente feliz em poder dar sua vida para aquela criança recém-nascida, aquele bebê. Deus, imagine, se você, que é mãe, tem o maior prazer em dar de mamar a criança que chora com fome, imagine nosso Pai Celestial. É por isso que ele nos deu sensibilidade, por isso que ele nos deu alma, para que nós pudéssemos sentir os sentimentos dele. Por isso que ele nos deu o coração, para que a gente pudesse sentir de acordo com o coração dele. Não é sentir desejos maliciosos, ilícitos, pecaminosos, satânicos, não. Deus nos deu um coração para bater de acordo com o coração dele. Então, quando você vai para o seu quarto, ou mesmo dentro de uma condução, no meio de muita gente, mas você fecha os seus olhos, finge que está dormindo e fale com Deus. Ó, meu Senhor, vou dizer para vocês uma coisa, por experiência pessoal. Eu não oro só quando estou na igreja, nem muito menos só à noite ou pela manhã. Todo o tempo eu estou pensando em Deus. Meu Pai, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer aqui para te agradar? Qual é a tua vontade? Eu não sei qual é a tua vontade. Dá-me a direção, etc. Então eu estou sempre pensando. Claro, às vezes eu não penso. Tem hora que a gente pensa em outras coisas, naturalmente. Mas quando eu estou só, aí eu não tenho que ficar preocupado, porque ali sozinho eu posso me concentrar e falar com Deus. Ó, meu Senhor, me ajude. Então, todas as vezes que nós nos dirigimos a Deus, nós nos aproximamos dele. Ele já sabe o que a gente precisa. Ele já sabe o que a gente vai pedir. Mas ele tem prazer em nos receber. Ele tem prazer em nos receber. Isso é quando nós manifestamos essa
dependência dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, orai sem cessar. Como é que eu posso orar sem cessar? Quando o meu pensamento está permanentemente focado nele. E quando a gente ora sem cessar, ou quando a gente fala com Deus, quando a gente ora no pensamento, mesmo que não saia palavras da nossa boca, mas sai do coração, sincero, então Deus ouve. Deus se alegra por ver-nos depender dele. Isso se chama fé, e fé com inteligência, fé racional, fé que pensa, que pesa, que avalia e que então toma a decisão. Então, se a pessoa faz uma oração hipócrita, Deus não ouve. Claro que ele não dá a mínima atenção, porque ele já sabe a hipocrisia. Esse espírito de hipocrisia foi o que Jesus condenou naqueles religiosos judeus na sua época. Ele condenou com veemência, porque eram hipócritas. Eles estavam a debochar de Deus, insultar Deus, tentando iludir Deus. Essa é um insulto, Mas, minha amiga e meu caro amigo, nesse jejum de Daniel, mantenha-se focado em Deus. Eu sei que você que trabalha, por exemplo, você trabalha com mídias sociais, você tem que passar informações, você tem que receber informações. Claro que não, é difícil você compatibilizar, né, os pensamentos desse mundo com os pensamentos de Deus. Mas vai haver momentos em que você vai deixar, você vai sair do trabalho e aí você vai poder entrar em espírito novamente. Em casa, na rua, quando você for para casa ou quando você vier para o trabalho, enfim. Você vai ter tempo para entrar no espírito do jejum de Daniel e manter-se em oração. E é como nós temos falado, você, quando ver uma pessoa necessitada, aflita, se você pode ajudá-la, então faça-o. Mas se você não pode ajudá-la fisicamente, ore por ela. Ninguém está vendo. Ninguém vai ver isso. Mas Deus vai. Ele vai ver que a sua oração por aquela pessoa que está aflita, ela é um bem que você está fazendo para ela. Deus está vendo e Deus vai atendê-la. Pode ter certeza, vai atendê-lo. Isso é muito bacana, porque quando o cristão verdadeiro assume a sua fé, o seu casamento com Deus, seu matrimônio com Deus, sua aliança com Deus, aquela pessoa é feliz em dar. Aliás, quem tem o Espírito Santo está sempre dando, sempre oferecendo, sempre jorrando, é como aquela fonte de água viva. Mas quem não tem o Espírito Santo só quer receber e receber. Vamos orar para que todos venham receber o Espírito Santo, para que todos possam dar, para que todos possam ser felizes, porque mais bem-aventurado, Jesus disse, mais feliz é aquele que dá do que recebe, do que aquele que recebe. O mundo pensa diferente. O mundo é mais feliz aquele que recebe do que aquele que dá. O mundo é egoísta, porque é um mundo que está nas trevas, está afundado nas trevas. Mas quem é de Deus, quem é luz, quem tem comunhão com Deus, quem tem o Espírito de Deus, ou quem está à busca do Espírito Santo, os sedentos, esses vão beber da água, que é o Espírito Santo, e essa água vai fazer deles uma fonte, conforme Jesus tem prometido na sua palavra. Entendeu, minha amiga
meu amigo. Então Jesus disse, quando ele disse assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha, a primeira coisa que a gente deve pedir é que o nome dele seja santificado. Falamos isso ontem. Santificar o nome dele é você ter um caráter dele aqui na terra e as pessoas reconhecerem que você tem um caráter de Deus. O nome de Deus é santificado na sua vida. Primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Na terra, assim na terra como no céu. Então, esses 3 pedidos são extremamente importantes, porque você sujeita a sua vontade à vontade de Deus. Você se sujeita ao Pai. Pai, seja feita a tua vontade na terra. Eu estou aqui na terra, então seja feita a tua vontade na minha vida ou através da minha vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. Então, na minha oração, quando eu falo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu entendo que, olha, Senhor, eu vou precisar de comer, eu vou precisar de beber, mas não só isso. Sobretudo, eu vou precisar de proteção. Eu vou precisar que o Senhor me guarde. Guarde a minha família, guarde o teu povo, os teus servos, guarde a tua família aqui na terra, os teus filhos. Eu vou precisar que o Senhor me dê a direção para te servir, para fazer o que o Senhor quer que seja feito, porque se o Senhor não me disser o que eu devo fazer, eu vou fazer a minha vontade. E nem sempre a minha vontade vai ser de acordo com a tua vontade. Mas eu preciso saber, se o Senhor me dá esse pão, me diga o que o Senhor quer de mim, então eu vou fazer a tua vontade. É isso aí. Perdoa as nossas dívidas. Isso, o pão nosso de cada dia, inclui também a saúde física. Senhor, guarda-nos do mal, guarda-nos das doenças, enfermidades, das dores, enfim, guarda-nos. O pão nosso é isso, é tudo que a gente precisa naquele dia. Tudo, 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 tudo. Então, quando você ora o Pai Nosso, eu chamo o Pai Nosso a oração completa, que atende todas as nossas necessidades. Porque as nossas necessidades são muitas. Mas quando você pede o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não é só o pão físico, porque isso naturalmente a gente tem, mas, sobretudo, o pão espiritual, a direção, a orientação dele. Aí ele fala assim, essa que é a parte difícil, mas normalmente as pessoas passam em branco. Quando ele fala assim, e perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Todo dia eu peço para Deus perdoar as minhas dívidas, porque às vezes a gente, intencionalmente ou não intencionalmente, a gente falha, a gente erra. Não tem jeito. A gente está na carne, a gente está nessa matéria que vai apodrecer, então a gente está sujeito a errar. Então, perdoa-nos. Perdoa as minhas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui não é dívida econômica, não. Você comprou uma coisa a prazo
e depois pede a Deus para perdoar suas dívidas econômicas. Não, isso não. Você comprou, você vai ter que pagar. Não é justo. As dívidas aqui dizem respeito aos erros que nós cometemos, aos erros que os outros, quando falamos, perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Por exemplo, quantas pessoas falharam comigo? Oh, meu Deus, eu peço por essas pessoas, abençoa todas elas. Eu não quero que nenhuma seja amaldiçoada, nenhuma. Mesmo a pessoa que mais me odeia, eu peço por ela, que Deus, o Senhor, venha perdoá-la, porque não sabe o que faz. Então, as dívidas são os pecados que nós cometemos entre nós. Então, sempre nós temos que limpar essas dívidas, porque quem é de Deus vive com a consciência livre, limpa, pura. A gente não é perfeito. A gente não é perfeito. Mas nós temos obrigação de nos conduzirmos de forma perfeita. E para que eu possa me conduzir de forma perfeita, eu tenho que estar com a consciência limpa, livre de qualquer pecado, qualquer ressentimento, mágoa. Livre, absolutamente livre. Livre. E quando você vive nessa amplitude de vida, você sai da terra, você fica acima de tudo. Porque você está limpo, você fica leve. Você não tem nada contra ninguém. Ainda que alguém ou pessoas tenham contra você, mas você não tem nada contra as pessoas. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, se eu perdoo aos meus devedores, então eu peço que o Senhor me perdoe também. Mas se eu não perdoo, eu também não serei perdoado. Então, quando você orar o Pai Nosso, o perdão aqui está bem acentuado. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem gente que, infelizmente, não entende isso, ou não quer entender, ou não quer perdoar. E são pessoas que querem receber o Espírito Santo. Elas querem receber o Espírito Santo, mas não querem abrir mão daquele ressentimento, daquela mágoa para com fulano, beltrano, etc, etc, etc. Amiga e amigo, o perdão é a bondade de Deus. Quando nós perdoamos, nós exercitamos a bondade de Deus. Quando nós não perdoamos, nós estamos querendo julgar como Deus. Aí não dá. Então, quando a pessoa perdoa, ela é perdoada. Quando a pessoa não perdoa, ela não é perdoada. Por exemplo, você está fazendo o jejum de Daniel, mas de repente você já fez o jejum várias vezes e não aconteceu nada. Por quê, ô bispo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você não perdoou a pessoa que um dia lhe machucou. Não interessa se essa pessoa acabou com o seu casamento. Não interessa se essa pessoa destruiu a sua vida. Não interessa se essa pessoa fez você perder tudo. Trabalho, família, tudo, tudo. Marido, tudo. Mulher, tudo. Jesus disse, se Deus faz nascer o sol para os bons e para os maus,
Ele dá o sol para os bons e para os maus. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é a bondade, é a misericórdia. Mas há regras, há disciplina, há ordem no reino de Deus. No reino de Deus, não entra quem tem coração manchado, quem tem coração magoado. É impossível, porque essa é uma marca de Satanás. Essa é uma marca do diabo. É uma característica do diabo. E como que uma pessoa vai receber o Espírito Santo tendo a mancha do diabo dentro de si? Não, minha amiga, meu amigo, perdoa, porque se você não perdoar, nem adianta fazer jejum de Daniel, porque você vai perder tempo. Você tem que perdoar primeiro. Ah, bispo, então eu vou desistir. O problema é seu. O problema é seu. Desculpa ser franco, mas essa é a realidade. Você vai continuar sofrendo, ninguém pode fazer nada. Nem Deus pode. Porque para você ser perdoada, você tem que perdoar. Você tem que liberar perdão. Do contrário, nada feito. Aí, em seguida, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, senão fica muita informação. E eu quero que você pegue, acima de tudo, o espírito dessa informação, que é a palavra de Deus. Então, não esqueça, quando você entra em oração, você entra na presença de Deus. Isso se chama fé. Deus sabe o que você vai pedir, mas Ele quer ouvir a sua voz, porque Ele quer ter comunhão com você. Ele quer que você sinta a comunhão dele. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, por favor, não se esqueça. Procure fazer o bem a uma pessoa, por onde você for, por onde você passar. Ainda que você não possa dar uma ajuda, ainda que você fique impossibilitada ou impossibilitado de fazer alguma coisa física, ore por aquela pessoa, pelo menos ore por ela. Deus vai ouvir a sua oração e vai abençoar aquela pessoa, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.